Uma vez eu fui ouvir um palestrante muito famoso falar sobre divórcio. E eu estava cheio de expectativa, porque eu tinha um monte de perguntas para fazer. E logo que ele começou a palestra, ele disse assim: eu vou falar sobre divórcio, mas eu não vou responder pergunta nenhuma. E todo mundo no auditório já fez assim: ah. Ele falou: tá louco. Deus deu o que é para fazer, explicou o que é para fazer, a crentaiada faz as presepadas, se enrola tudo, não pergunta nada para nós na hora de fazer besteira, e depois que está tudo enrolado, quer que a gente desata o nó? Não dou conta. E aí todo mundo parou e pensou e falou assim: é mesmo. Irmãos, vira e mexe, a gente recebe alguém para conversar lá no gabinete, que a gente não sabe nem o que dizer. A pessoa já fez tanta besteira, em cima de besteira, e em cima de besteira, que você não sabe nem por onde você começa a desatar os nós que a pessoa deu na vida. Gênesis 34, se o Jacó tivesse vindo falar comigo no gabinete, eu ia ficar: estupraram minha filha, porque eu fui parar onde não era para ter ido. Eu não dei bola porque era filha da Lia mesmo. E aí os meus filhos foram lá e mataram todo mundo, profanando o selo da circuncisão. E agora? E agora, Jacó? O que é que eu vou te dizer? Irmãos, esse é um dos textos mais complicados do livro de Gênesis, do ponto de vista das tramas da narrativa. E só quando a gente se dispõe a expor a Bíblia sequencialmente, é que a gente acaba tratando de textos assim, porque, por opção, o pregador não ia escolher Gênesis 34 para trabalhar de jeito nenhum. Mas nós cremos que toda a Escritura é inspirada, é útil para o ensino, para a repreensão, e nós precisamos passar por essas páginas difíceis, porque a vida real tem esse tipo de drama, tem esse tipo de trama, tem esse tipo de drama, com D de dado e com T de tatu, os dois. Então a gente precisa estudar essa história para entender como Deus quer nos ensinar através dela. Por favor, aperte o cinto, nós vamos examinar o capítulo todo hoje, se o Senhor assim nos permitir. Trata-se aqui da parte final da história de Jacó. Logo, nós estaremos pensando agora a respeito de José. Temos apenas o capítulo 35, quando Jacó se dirige a Betel, e já começamos algumas genealogias, e já estaremos na história de José. É o fim do relato da história de Jacó. E como nós temos visto, Jacó entra em cena, fugindo do seu irmão Esaú, quando ele encontra Deus em Betel e diz: Deus está aqui, eu não sabia. E isso faz um paralelo quando ele está voltando para encontrar com seu irmão Esaú, e encontra anjos também no acampamento Manaim, o acampamento de Deus. Labão tenta enganá-lo, mas não consegue, e ele acaba saindo vitorioso sobre Labão, e saindo com o gado, e saindo com o rebanho, e saindo com as esposas, e saindo com a família. E no centro da conversa você percebe então que Deus abençoou Jacó, apesar de ser um pecador, um enganador, um usurpador, um Jacó, é isso que o nome dele quer dizer. E aí então, o que nós vemos é que ele agora tem um encontro com Deus, e Deus literalmente acerta ele, e ele sai mancando. E ele agora não está mais com medo de Esaú, seu irmão, e vai corajosamente à frente da sua família, para se encontrar com aquele que tinha dito que haveria de matá-lo. E ele encontra Esaú, se reconcilia com seu irmão, e prudentemente, ao invés de seguir o irmão até o território de Seir, e o território de Edom, onde Esaú estava estabelecido, ele vai para a terra de Canaã. E como nós vimos no domingo passado, ele estava indo muito bem, mas em vez de ir para a cidade de Betel, onde ele havia encontrado Deus antes, onde ele havia inclusive levantado um altar de pedra, derramado azeite sobre a pedra, feito um voto de que se Deus o abençoasse, ele haveria de adorar ao Senhor ali, ele não vai para Betel, ele vai para Siquém. E essa é a decisão que torna as coisas complicadas mais adiante. Se você vê o capítulo 33, nós vamos ver que ele vai até Siquém, no verso 18 do capítulo 33, e lá ele arma a sua tenda. E ele compra dos filhos de Amor, pai de Siquém, o terreno. Ele compra o terreno
do homem cujo filho vai estuprar a filha dele. É isso que acontece. E o que acontece no primeiro versículo do capítulo 35, depois que nós vemos toda essa história traumática, nós vemos que Deus aparece para Jacó e fala assim: sai daí e vai para Betel. Está vendo, Jacó? Não era para ter ido aí. Você percebe? Há todo um intervalo aqui onde nós vemos coisas que acontecem pelo fato de que ele estava onde não deveria estar. E esse é um problema importante aqui, porque Jacó se contenta com uma obediência pela metade. E aqui já fica uma lição importante para mim e para você. Muitos de nós acreditamos muitas vezes que uma obediência pela metade já é o suficiente. E Jacó está saindo de Padã Arã, e ele está carregando a bênção de Deus, e o Senhor o abençoou e multiplicou os rebanhos, e Labão não conseguiu enganar Jacó, mesmo mudando o seu salário tantas vezes. Labão não conseguiu enriquecer, e Jacó saiu rico de lá. E quando ele veio, Deus protegeu Jacó através de um sonho. Labão não pôde ferir Jacó e nem os seus que estavam com ele. E Jacó escapou da espada de Esaú, está vindo tudo muito bem. Não precisa caprichar tanto assim na obediência agora e parar em Betel, não é verdade? Não, não é verdade. E aqui vem a primeira lição importantíssima para nós: cuidado quando você acha que já está bom. Eu sei que há mais para ser feito, eu sei que há mais obediência requerida, eu sei que existe mais que Deus está pedindo para mim, mas isso aqui que eu estou entregando para Deus, Ele vai ter que se contentar. Aqui a lição que nós temos é que todos esses problemas que sobrevieram a Jacó não teriam acontecido se ele tivesse ido para Betel. Mas aí então a gente vai ler o que acontece na sequência. Nós vamos ver aqui que Diná, verso 1, filha que Lia dera à luz a Jacó. É curioso porque Moisés se preocupa em nos apresentar Diná como filha de Lia. Quando você lê essa história, você já sabe, Lia é a esposa que não é amada. E a Diná, que é uma filha de uma esposa não amada, vai receber aqui um tratamento típico de uma filha não amada também. E é triste porque quando a gente lê o texto, a gente percebe que Jacó não se indigna tanto. É nítida a diferença de tratamento que você vai encontrar entre a preocupação de Jacó com Diná e mais à frente, no capítulo 37, a preocupação de Jacó com José. José ganha túnica colorida, José tem todo o cuidado do pai, José tem todos os mimos, mas a Diná é a filha de Lia, é preterida. E aqui nós então também vemos outra lição incidental muito importante: favoritismo dentro de casa, partidarismo, esse tipo de coisa que rompe a hierarquia dos relacionamentos estabelecida por Deus, abre a janela para problemas adicionais. Se Jacó tivesse vindo ao gabinete pastoral para obter interpretação da sua leitura, a gente começaria anotando aqui: ponto número 1, não obedeceu, em vez de ir para Betel, foi para Siquém, está errado. Ponto número 2, não se importa com Lia e não respeita aquela esposa adequadamente, e não se importa com a Diná, e não se importa com o destino daquela filha adequadamente. Problema. Jacó, você precisa começar a obedecer a Deus por inteiro. Jacó, você precisa começar a amar a sua família de maneira uniforme, sem esse tipo de partidarismo. E aí, então a gente vai ler aqui outra coisa muito importante no versículo 1, que Jacó tinha a filha Lia e a filha Diná, e Diná saiu para ver as filhas da terra. Note que a gente leu esse texto e depois a gente cantou assim: luz do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver. A ideia básica era, ele não tinha que estar voltando para Canaã, para Betel, para o lugar onde Deus lhe apareceu, o lugar onde ele viu Deus. E ele volta para Siquém. E o que acontece? Lia tem uma filha Diná que vai ver as filhas da terra. É isso que acontece quando a obediência é pela metade. É isso que acontece quando a gente se contenta em ter uma dedicação a Deus e ao seu trabalho e aos assuntos do seu reino parcial. Chega algum momento que o mundo parece atraente mesmo. E Diná vai ver as filhas da terra. Bom, todo mundo tinha que saber o que já acontecia, que já havia acontecido com o primo Ló, o sobrinho de Abraão, o tio, né? Um primo mais elevado aí na escala da ascendência familiar, Ló. Ló saiu para ver Sodoma e se encantou. E o que foi que aconteceu?
na casa dele, vieram pessoas bater na porta porque queriam violentar os anjos que Deus mandou para visitar Ló. Era para todo mundo conhecer a história e saber, o povo dessa terra não é para ser visto, o povo dessa terra não é para ser enamorado, não é para ser paquerado, não é para ficar olhando a vitrine, não é para ficar curtindo postagem dessa galera, não é para ficar perguntando o preço de nada não, não é para entrar nessa loja. Mas não, Diná vai ver as filhas da terra, o que nos sugere fortemente, portanto, que ela estava de alguma maneira habituada àquela comunidade. Afinal de contas, o pai dela comprou o terreno do rei Amor, e Amor com H, e do seu filho Siquém. Então, ela estava se sentindo meio à vontade ali. E ela então sai para ver as filhas da terra. Tão à vontade de se sentir a moça, que ela também não é cautelosa. Não é cautelosa ao ponto de ir sozinha numa terra alheia. Moças não andavam sozinhas naquela época. E ainda hoje pode não ser seguro, mas naquela época era especialmente inseguro que uma mulher andasse sozinha por campos e por situações onde ela podia ser facilmente tomada e forçada, como foi o que aconteceu aqui com Diná. E o fato é que, verso de número 2, Siquém, o príncipe, filho do rei Amor, tomou Diná, a possuiu e a humilhou. E ao contrário do que acontece em outros textos bíblicos, como é o caso do filho de Davi, que violentou a sua própria irmã e depois disso se enojou dela e a despediu, aqui não. Apesar de ter feito isso, o príncipe, que estava no seu território, estava entre os seus, estava no mundo que lhe pertencia, e pegou uma mocinha despreparada, solitária, uma filha desprezada de um Jacó, porque ela é filha da Lia, que está andando sozinha ali, está enamorada da terra, e ele a força, mas depois disso, ele se enamora dela, e ele se interessa por ela, diz o versículo 3, e ele fala com ela. Bom, acaba havendo aqui, depois de um ato de extrema indignidade, de um ato conduzido pela paixão, de um ato conduzido pelos hormônios, acaba havendo aqui alguma demonstração de interesse em se redimir das atitudes. Existe agora no príncipe alguma ideia, alguma compreensão de que o que ele fez era errado, e ele agora então trata a moça, trata a jovem com alguma consideração. Bom, talvez possa parecer para nós que o melhor que ele podia fazer era se matar depois de uma violência dessa, se entregar para a polícia e tudo mais, mas naquela cultura e naquela época, quando esse tipo de tragédia acontecia, a solução que se dava para redimir uma mulher desonrada nessas condições era exatamente que o homem que a forçou se casasse com ela. E você vai encontrar inclusive estipulações para isso no livro de Deuteronômio. Isso pode nos soar bastante ofensivo nos dias de hoje. Mas a ideia era que naquela cultura, uma mulher que tivesse sido forçada, ela era considerada impura e rejeitada por todos, e ficava à margem da sociedade. E quando um homem se casasse com ela e não tivesse autorização para se divorciar dela, pelo menos ele ficava responsável por cuidar, por prover, e aquilo lhe dava alguma segurança. Era um remédio amargo, mas para uma situação extremamente difícil. Com previsão, inclusive, bíblica para isso. Então, dentro daqueles valores culturais, dentro de tudo que caracterizava um mundo muito diferente do nosso, o príncipe, pelo menos depois de um desatino conduzido por seus hormônios, toma uma atitude razoavelmente decente. A gente avança no texto e vê que ele fala então com o seu pai, que era o rei Amor, com H. Consegue-me esta jovem para a esposa. Outra época, não se tratava de casar-se por amor ou de estar apaixonado, mas de casamentos arranjados, onde houvesse segurança na constituição da família. E agora então ele diz ao pai, eu quero me casar com esta jovem. Sigamos o texto. O próximo verso então, conta do momento em que essa história é comunicada a Jacó. O texto nos faz entender que ou Diná veio falar com Jacó, o que parece ser o caso, ou Siquém veio falar com ele, mas o próximo verso dá a ideia que Siquém chega mais tarde. Então, que Amor, pai de Siquém, chega mais tarde. O verso 5 dá a ideia de que a Diná deve ter trazido a notícia. E quando Diná traz a notícia, os filhos, veja aqui, os seus filhos estavam no campo com o gado, e ele se calou. Ele não fala nada, ele não fica indignado, ele não mostra ira, ele não diz que absurdo, onde já se viu um negócio desse? Ele fica calado.
Pode ser que a situação tenha chegado ao seu conhecimento e o príncipe tenha ido lá para falar alguma coisa, não sabemos exatamente, mas o fato é que num primeiro momento Jacó fica calado porque os filhos não estão lá. Talvez ele tenha se calado porque não estava na hora de mostrar indignação estando sozinho. Mas o texto parece sugerir que a hipótese mais provável é que ele se calou porque, na verdade, ele não se importava muito não. Era a filha da Lia. Então ele fica esperando os irmãos de Diná, que são irmãos filhos de Lia, irmãos de Diná por parte de pai e por parte de mãe, esperar os irmãos chegar para ver o que eles vão decidir fazer. E isso é mais uma tragédia. Nós estamos vendo aqui, depois do favoritismo de Jacó, depois de uma desobediência ao se estabelecer em Siquém e não em Betel, depois da imprudência de Diná ao sair para ver as filhas da terra, depois de um desvio de foco em se contemplar o mundo cananeu em vez de olhar para Deus, fazendo a mesma coisa que Ló já havia feito, o que nós estamos vendo aqui é um Jacó esperando os filhos chegarem para decidir o que é que eles vão fazer. Um Jacó omisso, que não assume a liderança da sua família. E então no verso 6 o que vemos? Nós vemos que o rei Amor vem falar com Jacó. Verso 7, nós vamos ver aqui então, que os filhos de Jacó chegaram, e quando eles ouvem o que acontece, eles não ficam calados como Jacó, mas eles se indignam muito e se iram, porque o que Siquém fez o príncipe, violentando a filha de Jacó, não se devia fazer. É um desatino completo. E a ideia aqui de violentar e todos os outros termos que são usados aqui, o verbo para violar, a palavra violada que aparece no verso 5, tem também a conotação de tornar impura cerimonialmente. Tratava-se de um pagão que possuiu uma moça que pertencia ao povo da aliança. E isso a estragava de vários modos, tanto para se casar, quanto para adorar e para tantas outras coisas. E aí então, os filhos se indignam, mas Jacó ainda está calado. Verso 8, nós vamos ver que Amor agora vai falar, o rei Amor. Ele não começa dizendo, perdão, o que meu filho fez é injustificável. Meu filho merece censura. Sua filha sofre com justiça. Não há um pedido de desculpa sendo apresentado aqui. Não há uma admissão de erro. Mas um rei está falando agora com Jacó e está dizendo, o meu filho gosta da sua filha. Vamos ajeitar um casamento. Você percebe que há um novo desrespeito aqui, velado na falta de pedido de desculpas. Mas, ainda assim, existe alguma dignidade. Dentro daquela cultura, o príncipe que forçou a jovem quer se casar com ela, ela vai virar princesa. E o rei foi negociar o casamento do filho. E, embora ele não se desculpe, ele está propondo uma espécie de redenção para a moça. Mas sabe qual é o problema? Essa redenção é uma nova perdição. Porque casar-se com as filhas da terra foi exatamente o problema que acometeu Esaú. E quando Esaú se enamorou das filhas da terra e se casou com aquelas mulheres, elas foram amargura de espírito para Rebeca. E aí, então, é quando a solução é um novo problema. É quando o pastor tem vontade de dizer, eu só sei orar por você, mas não sei nem te dizer o que fazer, depois de tanto erro, um em cima do outro. O Jacó vai para Siquém em vez de ir para Betel. Ele não tem tanta atenção para a filha que é da Lia. A moça sai para se enamorar com as filhas da terra. Vai sozinha e desprotegida. Depois, quando ela volta violada, o Jacó fica calado esperando os irmãos para ver o que vai acontecer. Quando os irmãos chegam, eles ficam indignados, mas o Jacó não está liderando a família. Parece que o assunto vai ser tratado pelos filhos e não pelo pai. E quando o rei chega e propõe um casamento, se o casamento fosse feito, as coisas ainda não estariam bem. Não tem como consertar certas coisas que já nasceram tão tortas e tão erradas, que não há mais um jeito de resolver todas as coisas e deixar tudo em ordem e muito bem resolvido. Obrigado. Você já lidou com alguma situação assim? Na qualidade de pastor eu já encontrei muitas e muitas situações em que eu simplesmente tinha que dizer, não consigo vislumbrar uma solução. Tem tanto erro cometido um em cima do outro aqui, que eu nem sei te dizer exatamente o que fazer. Vamos ao verso seguinte. Aí então,
o rei Amor está propondo: aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Ele está propondo agora exatamente uma intensificação das coisas. Não é simplesmente que o príncipe Siquém se case com Diná e resolva a desonra que ele causou a ela, mas ele quer agora propor uma vantagem adicional. Na tentativa de se desculpar com Jacó sem pedir perdão, na tentativa de redimir o que foi feito a Diná sem admitir que houve um erro, ele propõe então: torne-se nossos parentes, a gente tem muita terra aqui, você comprou um pedaço de terra da gente, e então a gente vai, não vai ser só Siquém se casando com Diná, vai ser vários outros casamentos que vão acontecer aqui, e a gente vai estreitar a nossa amizade. Vejamos o próximo verso: habitareis conosco, e esta terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. Veja, a coisa avança mais um pouco aqui. Porque lá no capítulo 17, no verso 8, Deus falou assim com Abraão: eu vou te dar essa terra, para você e para a sua descendência. E do jeito como as coisas estão acontecendo agora, o rei cujo filho violou Diná está dizendo: eu é que vou te dar essa terra, e você vai negociar comigo. Percebe? Afinal de contas, de onde virá a dádiva da terra? Ela virá dada por Deus ou virá negociada por Jacó com os cananeus, no meio de quem ele não tinha nada que está fazendo lá? Problemas. Sigamos, verso 11. O próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná. Repare, é o pai e os irmãos de Diná que estão conversando. A conversa deveria seguir com Jacó, mas parece que enquanto o Siquém, que é o príncipe, está ali olhando, do jeito como ele olha, eu estou aqui imaginando, mas ele percebe que o Jacó não está muito a fim de conversa, que o Jacó não vai tomar a dianteira do assunto. Então ele se dirige ao pai, mas ele fala com os irmãos. E quando nós vamos outros versos à frente aqui, por exemplo no versículo 13, nós vamos ver que são os irmãos que continuam a responder. Então fica bem claro que, se eu pudesse especular aqui, o Jacó estava ouvindo, mas estava meio disperso. Já os irmãos de Diná, Simeão e Levi, filhos da mesma mãe, estavam ali acompanhando toda a situação atentamente. O príncipe percebe: é com esses aqui que eu tenho que conversar. E ele diz assim: ache eu mercê, verso ainda no verso 11 ainda, ache eu mercê diante de vós. Você consegue lembrar de alguém que falou: ache eu mercê diante de você? Quem que falou isso há pouquinho tempo atrás? Foi o Jacó, quando ele estava conversando com o Esaú. E quando ele encontrou a mercê diante de Esaú, ele diz assim: eu vi a tua face como se fosse a própria face de Deus. Você consegue perceber a ironia? Antes era Jacó tentando encontrar misericórdia diante de Esaú para se acertar com Deus. Agora são os cananeus querendo se encontrar com Jacó para fazer acordo. No final das contas, quem é que vai estar em paz com quem? Jacó estará em paz com Esaú e, portanto, em paz com Deus? Ou Siquém e o seu rei Amor estarão em paz achando misericórdia com Jacó? Tudo por causa de uma decisão que começa lá atrás. Nós não vamos para Betel, nós vamos para Siquém. E aí então se enamora das filhas da terra, e aí então sai sozinha, e aí então deixa a filha que não é a favorita, desprotegida, e tantas outras coisas. E agora, depois de uma sequência de decisões, o homem que estava antigamente, há pouco tempo atrás, alguns 10 anos atrás, pedindo a mercê de Esaú, porque via nele a face de Deus, agora tem um ímpio que violentou sua própria filha, pedindo para achar mercê diante dele. Você repara que as coisas não começam assim? São pequenas decisões que são tomadas. Lembra de Ló? Ló não começou sendo o pai de seus próprios netos, numa caverna, dormindo com as próprias filhas que o embebedaram. Ele começou fazendo pequenas escolhas. Escolhas pequenas, do tipo: eu vou olhar para as campinas e ouvir Sodoma e Gomorra, e lá a terra é muito boa, eu vou levar meu gado para lá. Não importa se os homens que habitam ali são grandes pecadores diante de Deus. Não se engane, cada escolha que você faz, cada pequena escolha que você faz, ela está determinando uma rota que você vai seguir. E muitas vezes, quando você percebe que agora não tem jeito, eu preciso de ajuda, o que você descobrirá é que para se desenrolar dessa situação, não existe mais solução fácil. Não existe mais remédio que não seja tremendamente amargo.
O que dizer para Jacó fazer numa situação dessa? Bom, agora então, a proposta de Siquém é: peçam o que vocês quiserem, eu vou dar. E no verso 12 ele diz: pode aumentar o dote de casamento, eu vou dar o que vocês pedirem, mas eu quero essa jovem por minha esposa. Verso 13, agora nós vamos ver, nós estamos pulando aqui alguns slides para chegar lá no verso 13, e nós vamos ver que os filhos de Jacó vão responder. E o texto vai dizer assim: os filhos de Jacó, verso de número 13, por causa de eles haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém. Não é Jacó que responde, são seus filhos. Jacó está calado. E os filhos respondem com dolo, ou seja, com más intenções. O pai se omitiu, e agora os filhos estão soltos à sua própria maldade. Eles estão cheios de ira, uma ira justa, mas eles não estão reagindo a essa situação de maneira piedosa. Mas como é que você quer que os seus filhos reajam de maneira piedosa, se ao invés de ter ido para Betel, você foi para Siquém? Ao invés de ir para Betel, onde você viu Deus, você vai para Siquém, onde a sua filha vai ver as filhas da terra. Ao invés de amar os seus filhos de modo igual, você tem um favoritismo por Diná. Ao invés de se indignar quando algo acontece com Diná, você fica calado. E agora você espera que os seus filhos se comportem como crentes. Eu me lembro de um pastor muito querido, pastor Jairo Cáceres, da editora Nutra, Núcleo de Treinamento em Aconselhamento Bíblico. Fizemos juntos uma viagem para um curso de aconselhamento lá para os Estados Unidos, e eu fiquei 15 dias com ele e sua família, um homem de Deus. E aí contava-me histórias. E eu fiquei muito impressionado, porque eu e Priscila ficamos 1 ano fazendo um curso de aconselhamento bíblico na igreja dele lá em Santo André. E ele tem uma família muito querida. São pecadores, sim, mas são irmãos queridos e abençoados. E um dos filhos é pastor também junto com ele, o outro cuida das finanças, a outra filha cuida da editora, e todos muito envolvidos na obra. E veio um irmão e disse para ele assim: eu queria ter os filhos que você tem. E você olha para o Jairo Cáceres, ele é tão um velhinho de barba branca, bonitinho, parece um Papai Noelzinho assim, ele é fofo. Mas ele olhou para aquele homem e falou assim: você não quer coisa nenhuma não, você não quer ter os filhos que eu tenho não. Você assusta vendo um homem daquele falar aquilo. E aí o homem falou assim: como não? Se você quisesse ter os filhos que eu tenho, todo domingo de manhã você estava com eles aqui na escola dominical. Se você quisesse ter os filhos que eu tenho, você estava fazendo o seu culto doméstico. Se você quisesse ter os filhos que eu tenho, você estava pagando o preço que eu pago. Você não paga, e eu te ensinei muitas vezes, e você não fez. Não vem dizer essa conversa fiada para mim. Para, vai ficar mais bonito para você. Admite que você não quer. E é interessante aqui, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os filhos de Jacó responderem com dolo. Não é curioso? O que Siquém fez é abominável, mas ele ainda está reagindo com alguma consciência diante da cultura. Pode nos parecer muito estranho, mas procurar casar-se com a moça, e ele é príncipe, e casar-se com a moça que foi violada, resolveria a situação da honra de Diná, resolveria toda a situação. Bom, traz outros problemas, porque não é para se aparentar com os cananeus. Bom, eu já disse, às vezes você fez tanta coisa errada que para consertar não tem solução fácil. Mas a solução que Siquém está propondo ainda tem alguma honra. E a resposta que os filhos de Jacó vão dar não tem honra, tem dolo. E eles respondem o seguinte, verso 14: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso não seria uma ignomínia, não seria uma vergonha muito grande. É curioso porque, de uma certa forma, parece que eles são crentes. Porque Deus havia dito que todos aqueles que fossem se relacionar com Deus teriam que ser marcados. Deus não gosta de compromissos informais, Deus quer tudo registrado. Essa ideia de ficante com Deus, de união estável para Deus, isso não existe. Ele quer certidão de casamento, papel passado no cartório. Ele quer marcar aqueles que lhe pertencem. E nos dias de hoje isso significa que você tem que se batizar. Essa ideia de que eu estou com Deus nos meus termos, ela não existe na Bíblia. Você não define a maneira como você se relaciona com Deus. Não vem achando que você está se relacionando com Deus do seu jeito. Deus vai te dizer: não sei quem é você, ou é do meu jeito ou é do seu. Tem 2 tipos de pessoa no mundo: um que chega para Deus e fala, seja feita a sua vontade, e vai para o céu, e outro que vai para o inferno, escutando Deus falar para ele, foi feita a tua vontade.
A gente só se relaciona com Deus do jeito dele. E do jeito dele lá era, você vai se marcar com um sinal da circuncisão. É no seu órgão reprodutor, vai derramar sangue, isso vai mostrar que nós estamos num pacto de vida ou morte, um pacto que alcança a sua descendência, portanto é no seu órgão reprodutor, vai mostrar que você tem que andar limpo na minha presença, por isso nós vamos extirpar uma pele do órgão genital masculino, que vai facilitar a sua higiene, e assim você vai ser marcado como sendo meu. Isso é inegociável. E Deus quer que todos os que lhe pertencem sejam marcados. Isso está lá em Gênesis capítulo 17. É um sinal sagrado. E os israelitas não podiam se relacionar com quem não carregasse esse sinal sagrado. E os cananeus que habitavam lá não tinham isso. Então agora eles falam, e isso até aqui é verdade, a gente não pode dar nossa irmã para casar com um incircunciso. Essa parte é totalmente verdadeira. E se não tivesse escrito no verso 13 que eles falaram isso com dolo, era até capaz que a gente pudesse ler e falar, ó, Simeão e Levi, crente, hein? Falaram assim, ó, só depois que converter, só depois que batizar a profissão de fé e estiver trabalhando e dizimando na igreja. Daí a gente conversa. Poderia parecer que era isso, mas não. Eles estavam agindo com dolo. As outras culturas até praticavam a circuncisão. Circuncisão não é um assunto específico do povo de Israel. Só que nas outras culturas costumava significar que um homem estava maduro para a sua vida íntima. E não tinha, portanto, essa conexão de ser separado e marcado para Deus. E nem todas as culturas faziam. E fica claro aqui que no caso de Siquém, dos siquemitas e todos mais, ninguém fazia isso. Então eles estão dizendo, vocês precisam ser marcados. Verso 15 vai nos dizer aqui que era essa a condição. Vocês precisam se tornar como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. E o verso 16 fala, então nós daremos as nossas filhas e tomaremos as vossas e tal, e vamos ser um só povo. Note, há aqui mais um problema. Esses moços que estão agindo com dolo, estão reagindo ao pecado do pai e à omissão do pai. E eles estão errados no direcionamento do que fazem e corretos na indignação que experimentam. E tudo é muito difícil dada a complexidade da situação. Mas eles estão aqui profanando um selo sagrado. Eles estão usando a circuncisão como um pretexto. E tem uma lição também importante para nós aqui. Como a gente às vezes faz muito isso? É possível usar as coisas sagradas e santas para um fim errado e pecaminoso. E é possível, em nome da mera formalidade, atropelar procedimentos e tolerar pecados e tentar consertar situações. Você percebe? É uma pergunta interessante para fazer, por exemplo, aquela moça que se desviou dos caminhos do Senhor, conheceu um rapaz, engravidou sem se casar, e agora ele está falando para ela não ficar triste, ele se batiza. E aí vem pedir para o pastor para batizar. O pastor devia batizar? A resposta é não. Por quê? Porque isso aqui não é brincadeira. A gente não vai resolver pecados profanando o selo e marcando alguém que não está arrependido. Mas essa profanação também é algo que está no campo, no arsenal de possibilidades aqui de Simeão e de Levi. Próximo verso, por favor. E aí que nós vemos, se vocês não nos ouvirem, nós vamos tomar nossa filha e vamos embora. Note que eles não mencionam violência em momento nenhum. Se vocês não se circuncidarem para casar com a nossa irmã, a gente vai pedir a cabeça do Siquém numa bandeja. Não, eles não falam isso, eles simplesmente não acenam para violência nenhuma. A gente toma a nossa irmã e vai embora. Quando ouve isso, verso 18, o Siquém vai gostar da proposta. E o seu pai, Amor, rei Amor com H, ficam contentes. E falam, ótimo, combinado. Parece aqui, se não fosse o versículo 13 dizer que existe dolo, parece aqui que essa situação tão escabrosa vai acabar se resolvendo com um remédio amargo, com um remendo que não vai colar tudo do jeito que era antes, mas ela vai acabar acertada. Mas nós sabemos que não é isso. Bom, próximo versículo vai nos contar que o jovem fez isso, porque ele amava a filha de Jacó. Note que não se discute em momento nenhum o sentimento que Siquém tinha por Diná. E é curioso porque as coisas nunca são tão simples. Porque às vezes os incrédulos estão agindo com maior virtude do que os crentes. E o sentimento de Siquém por Diná é maior do que o sentimento de Jacó por Diná. Isso é doido aqui nesse texto.
O príncipe pagão ama mais a Diná do que o próprio pai dela. Que coisa! E era um homem honrado na casa de seu pai. Um homem honrado que cometeu um desatino tremendo, mas ainda assim um homem de palavra. Um homem de palavra que quando foi lá e combinou com os filhos de Jacó, se é para circuncidar, nós vamos circuncidar, e debaixo da palavra de vocês, então nós vamos resolver isso e vamos colocar um ponto final honroso nessa situação doida. E esse homem que tem essa honra, que tem esse nome a proteger, vai embora muito feliz. Veja o verso 20 agora. Vem o Hamor e o Siquém à porta da cidade e vão falar com os homens da cidade. E aí você percebe que, apesar de terem dirigido palavras honrosas a Jacó e aos seus filhos, na verdade, mais diretamente a Simeão e a Levi, o rei Hamor e o príncipe Siquém não estavam jogando tão limpo assim como parece. Porque quando eles vão conversar com o pessoal da cidade, de que eles tinham que se circuncidar também, afinal essa foi a exigência colocada por Simeão e Levi, a maneira de contar a história foi um pouco diferente. Eles não falaram assim, pessoal, seguinte, papo reto, o Siquém estuprou a Diná, e agora a gente tem um problemão para resolver. Eles nem mencionam isso, eles não tocam no assunto. E eles chegam e dizem assim, esses homens são pacíficos para conosco, e então vamos que habitem na terra, que negociem, e tem espaço para todo mundo aqui, vamos receber as mulheres deles e tomar e deixar eles tomarem as nossas. E não se fala aqui que o motivo principal de toda aquela proposta é resolver o mal feito que o príncipe causou. Note então que não há uma honestidade absoluta de Hamor e de Siquém na situação. Próximo verso. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. Isso poderia parecer muito natural, não era um pedido absurdo para aquela época, porque circuncisão, como disse, fazia parte de muitas culturas, era um ponto religioso fundamental para os hebreus e não era um conceito estranho para os siquemitas, os heveus que ali estavam. Então, verso 23, é dito que na conversa de Hamor e Siquém com os homens da sua cidade, eles vão habitar entre nós e a gente vai pegar o gado deles e vai ser tudo nosso e vai juntar tudo. Basicamente o que ele está dizendo, nós vamos absorver essa comunidade. Se eles se juntarem a nós pacificamente, o nosso reino aumenta, o nosso poder aumenta, a nossa influência aumenta, a nossa propriedade aumenta. Não é completamente verdadeiro. Não foi por aí que a história começou. E então diz o verso 24, que eles ouviram a Hamor e a Siquém, e todo homem foi circuncidado. Gente, não havia anestesia naquela época. No máximo, um gole de cachaça, para você ficar meio no torpor, um pano para você mastigar na hora que a pedra afiada cortasse o prepúcio do homem. Não havia antibióticos para controlar a infecção, tá certo? E a higiene feita nos curativos não incluía esparadrapo com gás esterilizada. Então, a possibilidade de infecção era profundamente concreta. E alguns homens morriam disso. Era uma simples cirurgia, mas tem que remover um pedaço de pele, tem que dar ponto. Você sabe que eles não estavam lavando a mão com álcool gel. Então, o que acontece? A mão está suja, pode lavar o quanto for, pode esterilizar com bebida alcoólica o quanto for, ainda existe a possibilidade concreta de infecção. E infecção dá febre, e febre debilita. E então os homens que concordam em fazer isso sabem que eles vão ficar doentes por algum tempo. Mas eles estão tranquilos por quê? Porque não só Simeão e Levi disseram, se vocês não concordarem a gente vai embora, dando a ideia que eles eram pacíficos, mas Hamor e Siquém chegaram e disseram, esses homens são pacíficos para conosco. Então toda a cidade concorda basicamente em ficar doente ao mesmo tempo. Todos eles concordam em pegar uma infecção debilitante. E não atentam para a armadilha e para o dolo que havia nas palavras de Simeão e Levi. E aí é que está o problema. O verso seguinte, o verso 25, vai nos mostrar então agora, que quando os homens sentiam mais forte a dor, ao terceiro dia, eu não preciso ser muito gráfico aqui, mas é a parte mais sensível do corpo masculino, de longe. E aí então está infeccionado ali, a mobilidade do guerreiro está completamente comprometida.
E então os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, o texto sempre está dizendo isso, quem está tomando a dianteira são os irmãos da Diná. Eles tomam a sua espada, entram na cidade sem aviso e matam todo mundo. Sabe qual é o problema aqui? Na guerra, existe expectativa de engano e de estratégia. Todo mundo sabe que na guerra é lícito você usar estratégias de engano. Não existe, por exemplo, uma censura no episódio em que Gideão desceu com seus 300 homens, quebrando jarros e gritando e fazendo barulho, e os medianitas acharam que tinha muito mais gente e saíram correndo. Ninguém olha e fala assim, olha lá os covardes, olha lá os fracos, porque fizeram barulho para enganar e não quiseram enfrentar os outros pela espada. Não, esse tipo de estratégia é perfeitamente lícito, mas nunca sob condições de paz. Você nunca pode dizer assim, não, vamos fazer as pazes e depois mudar a regra no meio do caminho. Isso é a trairagem da mais alta categoria. E eles fazem exatamente isso. Você consegue perceber a sequência? Primeiro, tinha que ir para Betel, mas vai para Siquém. Tinha que olhar para Deus, mas espia as filhas da terra. Tinha que amar todas as filhas e filhos igual, mas é a filha da Lia. Tinha que cuidar de todo mundo, mas já que ela mesmo deixa sair sozinha. Aí ela volta violada, mas eu não me importo. E agora os meus filhos é que vão falar, mas que exemplo que eu dei para eles? E agora então eles é que conversam com o homem enquanto eu só fico olhando. E agora eles profanam o selo da circuncisão e matam todo mundo. Isso não começou assim, gente. Essa espiral descendente começou com pequenas decisões que foram se tornando cada vez piores. E aqui temos uma lição muito clara para nós. Não é? Vamos ao próximo verso. Eles passaram também ao fio da espada o rei, Amor, o príncipe Siquém, tiraram Diná da casa dele, porque eles já tinham entregue a filha, percebe? A Diná já estava lá. Ou seja, eles tinham dado todas as indicações de que queriam a paz. Foram traíras mesmo. Foram covardes. Não é? Próximo verso, 27. Sobrevieram, e aqui fica pior, gente. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos. Aí não foi só os dois, não. Aí os outros 9, porque o Benjamim parece que ainda não tinha nascido, os outros 9 entraram junto. Talvez o José não, porque era muito novinho, mas quem sabe os outros 8, e vão todos lá na cidade para saquear a cidade. Talvez não na hora de matar, mas na hora de aproveitar os despojos que foram gerados, porque os dois irmãos mataram todo mundo, apareceram os filhos de Jacó para piorar a indignidade. Gente, Siquém fez coisa errada aqui, mas a família de Jacó fez muito pior. Siquém violou a jovem Diná, mas ainda propôs uma solução honrada. Siquém conversou com os homens da cidade dele, mas não contou toda a verdade. Editou um pouco o relato, mas o que ele estava falando ainda era verdadeiro, apesar de tendencioso. Mas os filhos de Jacó aqui não. Usaram de mentira, e depois ainda foi todo mundo lá fazer coisa errada. E aí alguém se pergunta, mas como é que meus filhos chegaram nesse ponto? E a resposta é, cada pequena decisão que você tomou, trouxe você até esse momento. Essas coisas não acontecem da noite para o dia. Elas são resultado de uma sequência de descuidos, de descasos, de desprezos com Deus, com sua lei e de muitas outras coisas. E então, verso 28, nós vamos ler aqui. Levaram os rebanhos, levaram os bois, os jumentos, o que tinha no campo, os bens, e ainda levaram as crianças como escravos. E levaram as mulheres como cativas, e pilharam tudo. Enfiaram o pé na jaca e abriram os dedos. Tudo. Verso 30. Aqui é mais surpreendente ainda. Jacó deveria dizer assim, meus filhos, percebo agora que errei. Percebo agora que ao trazer vocês a Siquém e não a Betel, fiz vocês se encantarem com a terra. Percebo agora que meu favoritismo por Diná, por Raquel, tornou Diná desprezível.
e que não me preocupei com ela. Percebo agora que fui um frouxo omisso na hora de conversar com Amor e Siquém, e deixei a vocês, com raiva, imaturos jovens, a responsabilidade de resolver o caso. Percebo que falhei terrivelmente em comunicar para vocês a sacralidade da circuncisão, ao ponto de vocês corromperem um símbolo sagrado de Deus. Percebo que o meu caráter de enganador de alguma forma contaminou vocês, porque vocês enganaram muito mais do que eu jamais enganei a qualquer um, e fizeram uma coisa muito mais errada do que eu jamais fiz. Vocês precisam se arrepender. Jacó não fala nada disso. Jacó simplesmente fala assim: olha o problemão que vocês me trouxeram. Jacó só pensa nele. O velho homem está vivo, como dizia Lutero. Eu pensei que eu tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas o miserável sabe nadar. E aí você está vendo aqui Jacó, de novo, só preocupado consigo mesmo. Vocês me afligiram e me fizeram odioso entre os moradores da terra. Quer dizer, vocês me trouxeram um problema. Ele não é capaz de olhar para ele e dizer assim: falhei miseravelmente como pai aqui. Nem isso ele é capaz. Percebe? E aí, então, sendo nós pouca gente, vão se reunir contra mim, e serei destruído eu e minha casa. A resposta dos filhos é curiosíssima no verso 31. Eles perguntam assim: tá bom, pai, o que é que você acha que a gente devia ter feito? Ele abusa da nossa irmã como se fosse prostituta e fica por isso mesmo? Você percebe que o diálogo nem continua? Não tem o que responder? O que é que Jacó vai falar? Não, era para ter matado só o príncipe, mas depois o príncipe vinha, o rei vinha com todo mundo e acabava com a família de Jacó. Não, era para ter deixado quieto e mostrado de uma vez por todas que aquele povo que está ali é fraco, vulnerável, que pode ser abusado por todos os inimigos ao redor. O que era para fazer? E a resposta é: a gente nem sabe direito. Não, era para ter dado a Diná para casar com o príncipe, mas aí ia aparentar com o povo que Deus mandou não aparentar. Não tinha uma solução boa ali, não tinha. Só que, curiosamente, desse modo todo torto, a coisa termina com o patriarca indo embora ainda mais rico e com ainda mais bens. E eu não estou dizendo de momento nenhum que esse é o jeito de fazer as coisas. Não estou dizendo de maneira nenhuma que isso aqui recebe alguma aprovação. Mas eu estou dizendo que, apesar desse pecado tão terrível, você vai encontrar um Deus que está abençoando esse homem miserável e sua família. E ele então aparece para Jacó e fala assim: sai daí e vai para Betel do jeito que eu mandei desde o começo. E às vezes isso é a única coisa que a gente consegue dizer para a pessoa que já fez um monte de besteira: para de fazer besteira e começa a fazer o que está certo. E confia na misericórdia de Deus, porque Ele é grande em perdoar. Mas você consegue imaginar o quanto de dor de cabeça poderia ter sido evitada aqui nessa história? Um dos capítulos mais trágicos da Bíblia. Porque o que a gente não viu em termos de desonra lá na história de Ló, a gente está vendo aqui. Que coisa difícil de lidar. E aí, então, meus irmãos, a gente se pergunta, diante de uma página dessa na Bíblia, o que é que a gente faz com esse texto? Como é que a gente aplica? De novo, a gente tem que se lembrar que os textos nos trazem lições secundárias, mas uma lição central. A lição central era a lição que podia ser tirada pelos ouvintes originais em seu contexto original. E a lição acessória é uma que são lições menos importantes, mas ainda assim verdadeiras. Vamos às lições acessórias. Favoritismo dentro de casa. Está errado. Dentro de casa, o que tem que acontecer? Papai e a mamãe são uma unidade indestrutível. Os filhos vão embora, o pai e a mãe vão ficar juntos para sempre. O pai e a mãe, à luz da palavra de Deus, são uma só carne. Mesmo que não tenham o mesmo DNA, mesmo que nunca tenham estado um dentro da barriga do outro, eles é que são uma só carne. O filho saiu da barriga da mãe, mas não é uma só carne com ela. Então, a escala de prioridades bíblica é: primeiro papai e mamãe, depois os filhos.
Quando essas coisas começam a se inverter, e aí então a mamãe fala, olha filho, estou fazendo isso aqui, mas não conta para o papai. Ou qualquer outra coisa do tipo. Esse tipo de problema começa a acontecer. É uma lição aqui que podemos tirar. Favoritismo dentro de casa. Omissão. Tem um homem aqui que falhou terrivelmente em liderar a sua família em direção a Deus. Veio, se estabeleceu em Siquém, fez um altar, chamando o altar o Deus de Israel, mas deixou a filha olhando para a terra e não fez nada. Bom, ele falhou como líder espiritual. Tem uma questão importante sobre a profanação do sagrado e uso das coisas de Deus para tentar arrumar o seu pecado. E como Levi e Simeão trataram a circuncisão com esse tipo de desprezo e se tornaram realmente muito errados nisso. E nós devemos tomar cuidado com isso. A gente não faz as coisas erradas e depois aparece na igreja tentando consertar de qualquer jeito na base da carteirada. Não é assim que funciona. Esses sinais e selos são sagrados e devem ser usados como uma expressão de fé genuína diante do Senhor. Também podemos olhar para isso e nos perguntarmos, será que a gente de concessão em concessão vai acabar se colocando em situações das quais a gente não consegue sair de maneira elegante e não consegue encontrar uma situação fácil para escapar? Bom, então é preciso cuidar de cada pequena escolha que nós fazemos. Tudo isso a gente pode aprender aqui do texto, mas eu creio que a lição central era a lição que o povo de Israel, quando está entrando na terra de Canaã, precisava lembrar. Quando a gente entrar na terra de Canaã, o que é que a gente tem que ver? A gente tem que ver Deus. A gente tem que ir para onde? É para Betel, para o lugar onde Deus nos aparece. Nosso coração tem que estar onde? Tem que estar no altar do Senhor. Os nossos olhos têm que brilhar pelo quê? Brilhar pela presença de Deus. E se a gente se enamorar com os filhos da terra? Aí, quem sabe o que pode acontecer? Essa é a grande lição. Moisés daqui a pouco vai deixar o bastão nas mãos de Josué, e Josué vai liderar o povo para atravessar o Jordão, conquistar Jericó e tomar toda a terra prometida. Mas a permanência do povo de Israel na terra prometida depende do foco. Eles precisam manter os olhos firmes em Deus e não nos filhos da terra. E essa é a grande lição. Deus vai introduzir vocês na terra de Canaã. Mantenham-se puros, mantenham-se focados em Deus. Não se misturem. De um jeito bem torto, escutem Simeão e Levi como se eles estivessem falando sem dolo. E não se misturem. E sejam firmes. E mantenham o foco diante de Deus. E essa é a lição central para nós. Nós que estamos a caminho de Canaã e estamos peregrinando, precisamos estar preparados para cruzar a linha de chegada sem mistura, sem concessões, sem nos encantarmos com o mundo. E aqui vem a lição central. 1 João está dizendo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Filhinhos, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aí é importante dizer, se o seu coração vibra por coisas do mundo e não vibra por coisas de Deus, se você se encanta por coisas desse mundo e não se encanta com as coisas de Deus, se você está parecendo uma Diná perambulando por aí, desprotegida, pronta para ser saqueada e violada pelo inimigo, abre o olho. É disso que esse texto está falando. E a nossa oração é que a gente não se encante não. Foco no Senhor. Foco na sua palavra. Foco nas suas coisas. Nada de distração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar.